Deus, onde se trata de ética bíblica. O que é ética? Ética significa maneira social, comportamental e moral de um ser humano, que assim pode ser analisado como bom caráter ou mau caráter. A Bíblia também tem o seu código, tem a sua instrução de ética. Não só no versículo qual eu vou ler, mas em vários outros versículos. E aqui em Efésios capítulo 4, versículo 17, eu vou lendo e vou explicando, e diz assim a palavra de Deus: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está no Senhor Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, para ser semelhantes a Deus em verdade, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo do Senhor nosso Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos, perdoando uns aos outros, como o Senhor Deus perdoou a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo ele está citando conselhos éticos que têm valor na ética, na sociedade e principalmente para com Deus, para aqueles que se dizem ser do Senhor Deus, para aqueles que se dizem caminhar na sua presença, para aqueles que se dizem ter Deus no coração, para pessoas que dizem assim: eu sou uma pessoa boa. Pois bem, então aquele que verdadeiramente é assim, não irá ignorar a palavra do Senhor nosso Deus. Então vejamos rapidamente o comentário de cada regra
regra de ética bíblica somente aqui desse trecho, desse texto. Primeiro fala, não viver mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, gentios aqui, quem não sabe, o povo sem ser judeu é considerado gentílico, porque é de outra raça, de outro povo, de outra nação. Contudo, porém, quando o Senhor Jesus ele decidiu expandir o seu convite à salvação e o convite para receber a sua graça para todas as nações. E aqui os gentios que não são bem falados pelo apóstolo Paulo são aqueles que ainda não queriam viver os preceitos do Senhor Jesus. Então são aqueles que ainda viviam na inutilidade dos seus pensamentos, ou seja, ociosos demais, levianos demais, vive de acordo com o que pensa, mas sem base alguma em que Deus, em que crença de fé, em que princípio moral, em que princípio moral, tudo isso. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: o procedimento de um filho da luz jamais deve ser caracterizado assim, de inutilidade nos seus pensamentos, porque quem é um filho da luz pensa nas coisas provenientes da luz. Claro que tem seus trabalhos e suas ocupações, mas não é uma pessoa ociosa, não é uma pessoa que está entregando a sua mente como um campo fértil para que o inimigo trabalhe. Depois o apóstolo Paulo fala: estes estão obscurecidos do entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância deles e pelo endurecimento do coração deles. Então, quer dizer, o que faz, vamos dizer assim, uma pessoa agir cegamente, sem ouvir ninguém, sem pesar as consequências, sem observar, e assim, de cabeça e tudo, vamos dizer assim, na linguagem bem simples. O que faz uma pessoa agir assim? A impulsividade, a ignorância, o pavio curto. Mas quando se trata da vida, de coisas que merecem ser pensadas, analisadas, é bom que se pense e analise. Porque aqui diz que quem age assim é obscurecido. O que é isso? A mente, ela é tapada. A mente não consegue abrir para receber a direção do Senhor. São separados da vida de Deus. Que vida de Deus? Da vida com o Senhor Deus e da vida eterna. E com isso, por causa tanto da ignorância como do endurecimento do coração. Pensa a pessoa com o coração endurecido, ela não ouve ninguém, ela não quer ouvir nem o próprio Deus, não quer saber da palavra de Deus, não quer saber de Bíblia, não quer saber vamos dizer, de uma ajuda de alguém, não quer saber de família, só quer saber dela mesma, daquilo que ela pensa. Então isso é um coração muito endurecido. A Bíblia fala do povo de Israel, Hebreus capítulo 3, que provocaram o Senhor com o coração endurecido. A Bíblia diz que o ser humano que tiver um coração endurecido, de repente será quebrantado sem que haja cura. Então, como diz, um filho da luz não é endurecido, ou seja, não é insensível ao Espírito Santo,
nem o Senhor Deus e nem aquilo que é correto. Não é insensível. Pode ter pavio curto, pode ter gênio difícil, pode ser uma pessoa teimosa, pode ser como for, porque todo ser humano tem seus defeitos, mas não é endurecido de coração, porque se endurece para o próprio Deus, então, como diz, só o Senhor para quebrantar, e às vezes nem o que passa o faz ou a faz enxergar que é tudo por falta de reconhecer o Criador em sua vida. Por isso que eu digo, neste mundo há duas categorias espirituais de pessoas. Existem os mortos vivos e os vivos mortos. O que são os mortos vivos? São aqueles que, como diz a palavra do Senhor, estão procurando a cada dia mais morrer para o mundo, para as coisas que são do mundo, para ter vida em Deus, viver no Senhor Deus. Agora, e os que são vivos mortos? São aqueles que estão vivos na terra também, mas que espiritualmente falando são mortos, são desprovidos de poder, são decaídos, são insensatos, são tolos, são fora da presença do Senhor, são escarnecedores, engodam-se a si mesmos, só querem saber daquilo que eles acham que é correto. Então, além de serem tolos, além de não terem entendimento, o coração endurecido é terrível. E um filho da luz não é assim. Um filho da luz nem vive, nem tem uma vida inútil e nem vive com o coração endurecido. 2 pontos. O terceiro ponto. Aqui fala, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ou seja, o que faz muitas pessoas entrarem no caminho da lascívia ou dos caminhos distorcidos, fora do contrário daquilo que o Senhor decretou, ordenou, porque perderá a sensibilidade. Ou seja, a sensibilidade de quê? De ao menos ter temor ao Deus Criador, de saber que o Deus Criador criou a sua vida. Então, esse, como diz, perdeu a sensibilidade. Então, o que é que faz? A sensibilidade que pode levar ao Senhor Deus, aí distorce para amar e idolatrar a criatura, ao ser humano. E aqui diz que cometem depravação. Sabem o que é depravação? Imundícia, coisa abominável. E cometem toda espécie de impureza, de tudo que é errado, de tudo que é vil, de tudo que desagrada a Deus. Um filho da luz, ele não perde a sensibilidade, ele não perde a direção com Deus, ele não perde a sua comunhão com Deus por nada. Ele pode estar enfraquecido, ele pode ter pouca fé, mas ele teme ao Senhor, ele busca o Senhor Deus todos os dias, não se entrega ao mundo, nem à vaidade das coisas do mundo, nem às coisas que são do mundo. 4º lugar, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato. Vocês ouviram falar dele, foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à maneira de viver, todos vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e que este se corrompe com desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar.
Então imagine que toda pessoa que diz assim: eu decido aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, esta pessoa, ela deve entender quem é o Senhor Jesus, é o que diz a Bíblia Sagrada, e que decidir fazer do Senhor o Rei da sua vida, também entra a questão do seu caminho, do seu procedimento, das suas ações. Então, o filho da luz, como diz, ele é ensinado a se despir da velha criatura. O que é se despir? Se desvencilhar, se soltar, se largar da velha criatura, ou seja, dos costumes da velha criatura que desagradam a Deus, e ser renovados a maneira de pensar, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que fala que devemos oferecer ao Senhor nosso Deus um culto racional. Vou logo abrir um aspas aqui, não é o culto racional morto, litúrgico, lido assim, não, tá entendendo? É um culto onde as pessoas sabem o que estão fazendo, sabem a quem está adorando, sabe, como diz os ensinamentos da Bíblia, lhes é passado o ensinamento da Bíblia, lhes é ensinado sobre fé, sobre doutrina. Isso é um culto racional, não é um culto seco, frio, às vezes idolatrando pessoas, idolatrando, como diz, humanos, ao invés de adorar ao Criador. Tem igreja que enche. Se alguém muito conhecido ou importante for para aquela igreja, aí o povo vai só para ver aquela pessoa, não vai por amor a Jesus. E não sabes que os que vão por amor a Jesus, esses são os que vão herdar a bênção do Senhor e a salvação. O pensamento da igreja do Senhor, não todos, mas uma boa maioria, anda muito distorcido. É como diz aqui, como diz, precisam ser renovados no modo de pensar. Como assim? A começar, porque tem templo, porque tem igreja, porque eu vou à igreja, eu vou adorar quem? Vou aprender o que lá? Como é se aproximar do Senhor Deus? O que é que agrada a Ele? O que é que desagrada a Ele? Todo filho da luz tem que saber praticar essas coisas. E devem ser ensinadas. Mas se você entra numa igreja e apresenta uma sociedade, e apresenta coisas que são estranhas, que não te leva à espiritualidade, que não te leva ao amor à palavra, nem o apego a Deus, como diz, eu digo com toda a convicção, pode cair fora. Tem que ir para uma igreja onde fala a Bíblia, onde vive a Bíblia, onde a Bíblia e o Senhor Jesus é reverenciado, é respeitado, onde se há pessoas sérias que estão se dedicando pelas almas, que estão se dedicando, como diz, para ensinar o caminho da salvação, que estão falando, que são pessoas sérias, são pessoas de bem, abaixo do Senhor Deus, porque aprenderam com o Espírito Santo, estão aprendendo. Mais adiante, aqui fala, glória a Deus, vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Então não vem com essa, como eu sempre digo, de que Deus quer só o coração, não, que não é não, tá certo? O coração que bombeia aqui, como diz, no meio do nosso tronco, bem no meio aqui, a parte de cima, esse coração que não fica nem na direita nem na esquerda não, tá minha gente? Fica no meio.
Esse coração, ele é para bombear o sangue, fazer o nosso corpo funcionar. Agora, nossa mente, que é também associada ao coração, porque está ligada no sentido de emoções, no sentido de sentir, no sentido dessas coisas, de pensar em outras coisas. Então esse deve ser transformado, como diz aqui, para ser a imagem e semelhança de Deus de fato, e ser, como diz, santos, mas proveniente da verdade. Santos proveniente do que é certo. Santos proveniente além do externo. Santos além do que se fala. Mas santos principalmente o interior e a maneira de viver sendo correta. Se você estiver com pessoas, se estiver na igreja, se estiver sozinho, aonde você estiver. Ser um estilo de pessoa só. Ser um tipo de pessoa só. Louvado seja Deus, porque o Senhor, uma coisa que Ele gosta é a sinceridade. Então, aqui, um filho da luz, do Senhor nosso Deus, ele é a imagem e semelhança do próprio Pai. Deve ser assim. Agora, em que imagem e semelhança está dizendo aqui, em justiça, que quer dizer, não é julgar todo mundo não, tá? É observar o que diz a Bíblia. Justiça, no grego, para o mais próximo do ser humano, é praticar a coisa da maneira certa. Isso é o que é justiça. Para o ser humano praticar. É fazer a coisa certa. Não uma coisa que você acha que é certa, mas uma coisa que a Bíblia diz que é certa. Outra coisa, como diz, aqui fala, e a santidade deve ser proveniente da verdade. O que faz parte da santidade, por exemplo? A pessoa perdoar. Mas parece que não tem conexão dessas palavras. Eu digo, claro que tem. Porque a falta de perdão dá amargura. E a amargura priva a pessoa, a própria pessoa, da graça de Deus. E a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem as quais, sem esses dois pré-requisitos, ninguém verá o Senhor. Então não adianta dizer que ama o Senhor. Eu amo minha irmã em Cristo, eu amo meu irmão de sangue, eu amo a minha mãe, o meu pai, e se detesta outros e diz que ama outros não. Não adianta não, porque esse amor aí, ele é falso. Porque o Senhor Deus disse, se você não é capaz de amar aquele que você vê, imagine a mim, que você nem está vendo. Você é capaz de amar o que não está vendo? Pois é. Mais adiante. Versículo 25. Cada um de vocês deve abandonar a mentira. Abandonar a mentira e falar a verdade com o seu próximo. Pois todos somos membros uns dos outros. E quando vocês ficarem irados, não pequem. A pessoa irada, se ela não se controlar, ou se não tiver o domínio do Espírito Santo, ela é um perigo. Ela mata, enforca com as mãos, ela mete bala, ela é vingativa, ela quebra tudo, ela xinga, ela joga tudo fora, mata todo mundo. A pessoa sem Deus, qualquer um, é um perigo, é um diabo em pessoa. Essa é a verdade, é qualquer ser humano. E se não usar o bom senso, que na hora é difícil, porque a ira desperta logo o ímpeto das emoções.
E se não tiver cuidado, acaba falando palavras que jamais deveria ter dito na vida, que era preferível não ter nem nascido. Ou então acaba fazendo coisas que vai prejudicar muito mais lá na frente. Aqui, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, ou seja, resolva o aborrecimento que você tiver, como diz, antes que o sol se ponha, ou seja, antes que chegue a noite, antes que chegue um momento em que de repente você vai deixar uma pendência. A gente não sabe esse momento. Então, em outras palavras, o mais depressa possível. Aqui fala mais, não dê lugar ao diabo. O filho da luz não deve dar lugar ao diabo. Ah, mas Pedro não era discípulo do Senhor Jesus? Eu digo, era. Não andou com ele? Andou. Mas ele não deu lugar ao diabo, a boca deu. E teve uma hora que ele falou pelo Espírito Santo também, falou, verdade? Mas é porque Pedro, ele ainda era muito impulsivo, ele era muito carnal, e ele não vigiava, falava demais e não vigiava. Então por isso que teve uma hora que o Espírito Santo usou a boca dele, quando disse assim ao Senhor Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor Jesus disse: Bem-aventurado Simão Barjonas, porque você não falou de si, mas meu Pai, foi pelo meu Pai, pelo Espírito. Aí lá na frente ele estava dizendo: Não, Senhor, o Senhor se entregar à morte, de jeito nenhum, faça isso não. Como é que vai ser? Eu sou inocente. E essas palavras que pareciam uma verdadeira preocupação para com o Senhor, na realidade era uma artimanha de Satanás, que não queria que o Senhor Jesus executasse a missão de dar a vida para sermos redimidos dos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus teve discernimento e disse: Afasta-te, Satanás, para fora daqui, some, cai fora, desaparece, sai, porque tu não compreendes as coisas de Deus, somente as dos homens. Então, por isso que se você for consultar a criatura para saber das coisas espirituais, assim, para interpretar muito bem a Bíblia, a criatura não é ligada com o Espírito Santo, porque quem dá aos humanos sensibilidade para entender a palavra é o Espírito Santo do Senhor, não é o diabo não. O diabo sabe o que está escrito, o diabo sabe algumas coisas futuras, porque o Senhor já disse que ele vai voltar. Ele já disse que, como diz, possivelmente parte dos seus servos há de passar pela tribulação. Ele falou isso porque diz que a besta vencia os santos. Então falou muitas coisas. Então isso a criatura sabe. Mas quando vai ser, não sabe. Só no tempo de Deus. Aqui, versículo 28. Se furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo que é útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem tem necessidade. Está escrito. Então se furtava assim, sabe? Metia a mão na salva assim, como quem diz assim, vou doar, mas na realidade esconde ali um dinheiro, está entendendo? O Senhor está vendo. Ah, mas não fala de mim não, porque tem muito mercenário. Eu digo, e você quer ser mais um? Aí você quer cumprir o seu pecado, detonando aqueles que você disse que é mercenário, se você é um. Ou é uma? Preste atenção. E no comércio? Será que põe um pezinho a mais na balança assim, para pesar mais um pouco assim? Ah, mas dinheiro está difícil. Não, mas eu estou trabalhando. Eu digo, sim, trabalho. Pode trabalhar, minha filha. Pode trabalhar, servo.
Trabalha da maneira honesta, com coisas que é honestas. Tá certo? Porque o Senhor tudo está vendo. Eu quero dizer uma coisa aqui, abrir um parênteses. O fechamento, às vezes, de muitos comércios é por causa do tipo de atendimento mau, é por causa da carestia, é por causa do engano, é por causa da pessoa, os cabeças em si, que deixam na mão dos outros e tudo que vai entrando vai gastando, é por causa da desonestidade, é por causa da ladroice, é por causa que é arrogante. Então, nessas coisas, ninguém prospera. Sabe o que é ninguém? Prospera. Ninguém. Aqui, um filho da luz não faz essas coisas. Ele trabalha honesto, nem que ele ganhe pouco. Mas ele deita a cabeça no travesseiro de boa consciência. Não põe envelope dentro da coleta sem nada. E sai dizendo que ofertou, e sai dizendo que ofertou sem ter dado nada. Enganador, enganadora, mercenário, mercenária. Aí depois de falar dos que estão na frente, se tu é igual. Filho da luz, não deve sair nenhuma palavra torpe da boca. Sabe o que é palavra torpe? Palavra obscena, palavra de baixo escalão, palavra vulgar, palavra que é pior que gíria, palavra que desagrada ao Senhor. Aqui tem que falar para edificar, para levantar, para construir, para abençoar, para fortalecer. A Bíblia diz: como maçã de ouro em salga de prata, assim uma boa palavra dita ao seu tempo. Tem família que a gente não ouve uma palavra boa, nem de pai, nem de mãe, nem de marido, nem de filho, nem de ninguém. E ainda vai tudo para a igreja. Olha que maravilha. Mas eu garanto que vocês querem ouvir coisas boas lá. Aí quando não escuta, aí sai tudo revoltado. Nós servimos a Deus, vamos para a casa do Senhor. A palavra foi de conselho. A palavra foi que o homem deve tratar bem sua esposa. A palavra foi que a mulher seja submissa ao marido. A palavra foi para que os filhos obedeçam os pais se quiser ter anos de vida. Meu Deus do céu, que palavra terrível. Eu digo terrível. Você devia agradecer, porque o Senhor está chamando a tua atenção. Antes que alguém lá no mundo lá fora diga assim: para ser cristão, crente como esse aí, essa que diz ser filho da luz, Deus me livre. Então qual é a melhor? O Senhor Deus falar contigo, ou tu ouvir dos outros da rua, ou tu morrer sabendo que está morrendo em delito e dizendo assim: eu vou estar com Jesus. Problema, Aqui, como diz versículo 30: não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, não entristecer o Espírito Santo. E como a pessoa entristece o Espírito Santo? Quando ela começa a mesclar a vida dela com as coisas do mundo. Quando ela começa a usar os membros do seu corpo de forma indevida. Quando ela começa a se envolver com as coisas do mundo e, como diz, e fazer as coisas que são erradas. Aí diz que está na igreja, que tem o Espírito Santo, e às vezes o Espírito Santo já deu tchau há muito tempo, e a pessoa nem percebeu a saída dele, porque ele é muito sensível. Quer um exemplo? Um certo ungido de Deus, Sansão, né? Ungido de Deus, sim, porque foi prenunciada a vinda dele por um anjo a uma mulher que já passou
passava da idade, que era estéril. Como diz, falou o nome, falou tudo, explicou direito a mãe dele, o segredo dele qual era. E esse cidadão veio à terra, cresceu, como diz, tinha o Espírito Santo de Deus. Ele quando se apoderava dele, a Bíblia diz que uma queixada de jumento foi uma arma poderosa o bastante na mão dele para matar 1000 filisteus, 1000 homens. Eita! Era um homem que derrubava um exército quando o Espírito de Deus se apoderava dele. Em outra maneira e de outra vez, quando o Espírito Santo se apoderou dele, ele pegou, abriu a boca de um leão assim, como diz, matou aquele leão, rasgou igual se rasgava um novilho, assim, uma ovelha, não teve dificuldade. O homem chegou a arrancar uma árvore do chão. Esse era Sansão. Mas ele tinha uma coisa nele que ele não pedia ao Senhor para controlar, que era o egocentrismo, a sensualidade. E ali ele vai e só se afeiçoava a mulheres filisteias. Certo que a princípio era propósito de Deus, mas depois afeiçoou-se a uma mulher do vale de Sorek chamada Dalila. E Dalila foi paga para saber qual era o segredo desse homem que derrubava um exército. E ali, de tantas vezes, de tanta importunada, conseguiu. Ele disse: se o meu cabelo for cortado, esse é o meu segredo com Deus. E a palavra do Senhor fala que ele, quando foi a primeira vez, a segunda, Dalila dizia: os filisteus é sobre ti, Sansão. Ele levantava-se, derrubava todos. Primeira vez, segunda vez, e foi mais teve uma vez que quando ele revelou o segredo, aí ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Aí ele vai e diz: vou derrotar eles da mesma forma que das outras vezes, mas nunca, minha gente. Ele foi, como diz, esvaziar os seus olhos, como diz, acabar com ele. E amarraram ele no templo de Dagon e faziam com ele o que queriam. Mas como era ungido de Deus, embora fosse carnal, mas ele orou ao Senhor. Ele disse: Senhor, me dá força para pelo menos eu derrubar isso aqui e vingar pelos que eles fizeram comigo. Não falava nem do povo de Israel, falava do que fizeram comigo. E a Bíblia diz que o Senhor dá força a ele, e ali mata 3.000 filisteus dentro do templo de Dagon. Mas vejam bem, ele tinha o Espírito Santo, mas de repente o Espírito Santo sai dele e ele só vem notar bem depois. Um filho da luz deve estar atento, muito atento. Aqui diz, como diz, não dê lugar ao diabo, não abra a boca para falar nenhuma palavra torpe, não entristeça o Espírito Santo. Livre-se de toda amargura. Sabe quando é que a pessoa se livra da amargura? Quando verdadeiramente perdoa. Ah, mas é difícil demais. Eu digo, é. Mas com a graça do Pai e com o observar, o raciocinar de outra maneira, por outros ângulos, o que você passou, isso ajudará você no processo. Abra o seu coração e deixe as razões na mão do próprio Criador. Senão você vai sofrer uma vida amarga, cinzenta e sem bênção,
o resto da sua vida, porque a amargura não deixa ninguém crescer. A amargura é igual um câncer, uma gangrena, que não deixa a pessoa em paz, que não dá alegria, que tira o prazer da pessoa viver. Então, como diz, você pode com a graça de Deus. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você consegue, você pode com a graça do Pai. Se você quer, pelo nome e o sangue de Jesus, você consegue se libertar desse mal, que é pior do que um cigarro. A pessoa diz: o que é que tem a ver? Você não paga meu cigarro? Eu digo: eu não. Mas acontece o seguinte, que o cigarro não faz mal a quem pagar a você, faz mal a você que consome. É bem diferente. Ataca os pulmões, dá câncer, mata, sabe? Pense numa coisa terrível, desgraçada mesmo, é o certo, porque acaba com a vida do ser humano. É um vício. Então, aqui, sejam no final os filhos da luz, como devem ser, versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como o Senhor Deus os perdoou em Cristo. Ah, mas eu sou assassino, será que Deus me perdoa? Se você verdadeiramente pedir perdão ao Senhor e não praticar mais, o Senhor lhe perdoa. Ah, mas eu já fiz coisas terríveis, será que Deus me perdoa? Como diz, tirando a blasfêmia contra o Espírito Santo e você aprendendo a perdoar, o Senhor perdoa. Porque a Bíblia diz que o Senhor perdoa, mas Ele também, como diz, mas os que não perdoam são vencidos por Satanás e Deus não perdoa. Então fica um bloqueio na vida da pessoa. E um filho da luz, ele deve aprender todas essas coisas e muito mais. Eu quero dizer a vocês que, como diz, as lições do Senhor são maravilhosas, mas não são fáceis de aprender. E para o meu estilo de natureza, por exemplo, confiar em Deus, eu não entendi assim de fato, era uma grande dificuldade. Até que o Senhor está me ensinando que confiar nele é depender dele absolutamente. Mesmo que esteja no meu alcance fazer alguma coisa. Mas se ele disser não, é depender totalmente dele. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em tua presença, Senhor Jesus, eu te peço a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, nos ajuda, nos livra do mal, Senhor, nos abençoa, nos fortalece, meu Pai, nos sustenta. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó meu Deus eterno, nos livra de todo mal. Pai, em nome do Senhor Jesus, repreende as enfermidades, repreende, Senhor Jesus, tudo que vem contra nós. Pai, nos leve em paz para os nossos lares, abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, amém.